Israel e Hamas têm acordo para um cessar-fogo de 4 dias que prevê a libertação de 50 mulheres e crianças sequestradas na faixa de Gaza. O número de civis mortos na Ucrânia supera os 10.000. Charles Michel esteve em Kiev e garantiu que fará o possível para facilitar a adesão da Ucrânia à UE. Governo de coligação liderado por Pedro Sánchez toma posse. Socialistas passam 5 ministérios para as mãos do Sumar. Eleições antecipadas para mudar de executivo nos Países Baixos. Primeiro-ministro Mark Rutte pediu admissão no início de julho. Famílias das vítimas da violência na Irlanda do Norte iniciam a ação em tribunal contra a lei que oferece amnistia aos militares britânicos. O governo de Israel e o Hamas chegaram a acordo para um cessar-fogo de 4 dias. A trégua irá permitir a libertação de 50 mulheres e crianças sequestradas pelo grupo palestiniano a 7 de outubro, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos que se encontram detidos em Israel. O anúncio foi feito pelo governo israelita, mas apesar da pausa nas hostilidades, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou bem claro que a guerra irá continuar enquanto o Hamas não for eliminado. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. O acordo prevê ainda que o cessar-fogo seja prolongado em um dia por cada 10 reféns adicionais libertados. De acordo com a comunicação social israelita, os primeiros reféns serão libertados na quinta-feira, depois de uma espera de 24 horas, para permitir que os cidadãos israelitas possam recorrer da libertação de prisioneiros palestinianos junto do Supremo Tribunal de Justiça. A trégua permite ainda o fornecimento de ajuda humanitária à faixa de Gaza, estimando-se que possam entrar no território 300 caminhões por dia com comida, medicamentos e combustível. A Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que mais de 10.000 civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022. O organismo acrescentava que o número real deverá ser significativamente mais elevado e que cerca de metade morreu muito longe das linhas da frente. Em preparação para a Cimeira de dezembro da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a chefe de Estado moldava, Maia Sandu, estiveram em Kiev na terça-feira. O presidente ucraniano aproveitou para lembrar que o país continua a depender do apoio militar e que a entrada da Ucrânia na União Europeia é vital. Já Charles Michel, que regressou a Kiev 10 anos após o início da Revolução Maidan, que acredita marcou o início da caminhada para a Europa, garantia que o apoio da UE à causa ucraniana é total e que tudo fará para conseguir o acordo entre os 27 em Bruxelas. No entanto, a abertura de negociações de adesão do país, etapa essencial antes da entrada na União Europeia, não é consensual entre os Estados-membros. Com a recente conquista da maioria parlamentar por uma coligação liberal da oposição, muitos esperam que as controversas alterações introduzidas pelo anterior partido no poder sejam anuladas. Varsóvia precisa de um sistema judicial independente para que as relações com a União Europeia estabilizem. We didn't really feel the support of the European Union institutions, especially European Commission. But since 2019, 2020, they realized that the problem is big. Now we feel their support. There are milestones negotiated actually by the peace government. Most of those milestones concerns the repairment of the judiciary. We have worked on 5 bills that should repair what's been damaged within the judiciary in the last 8 years. And we hope that the new government will help us to help the society to make some repairs and changes for the better. O primeiro passo é a separação do poder político do judicial. O Parlamento já nomeou novos representantes para o Conselho Nacional de Magistratura.
Będziemy brać udział jako te osoby wybrane przez Parlament w pracach Rady. Będziemy patrzeć na ręce tym, którzy są już w tej Radzie z tej części sędziowskiej i myślę, że to jest taki początek zmian, bo należy przede wszystkim zmienić ustawę o KRS-ie, tak żeby z powrotem sędziowie wybierali część sędziowską tego ciała, a nie politycy. Ale mamy głosy, dużo opinii, że należy ten proces jeszcze też zdemokratyzować. Os políticos do Partido Lei e Justiça rejeitam as acusações de terem posto em causa o Estado de Direito, pelo contrário, afirmam tê-lo reforçado. Fundusze powinny być uruchomione natychmiast, bo to wynika po prostu z prawa europejskiego. My od dawna o tym mówiliśmy, że przyczyny, dla których te fundusze są wstrzymywane, nie mają tak naprawdę charakteru prawnego, one mają charakter wyłącznie polityczny. My się cieszymy z każdej decyzji, która przywraca stan zgodny z prawem. Stan zgodny z prawem jest taki, że Polska pieniądze otrzymuje. Mamy pierwsze decyzje, chociaż przecież z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło i bardzo dobrze, dlatego że te pieniądze się po prostu Polakom należą. Yesterday, the European Commission recommended the release of 5 billion euros for Poland. However, these are not funds that depend on changes in the Polish justice system. For this money, Poland will still have to wait and work. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. A Alemanha prolongou por 20 dias os controlos aleatórios na fronteira com a Polónia, isto apesar do número de entradas ilegais ter diminuído pela primeira vez desde fevereiro. Até agora foram detidas mais de 200 pessoas, entre elas estavam 14 contrabandistas. Este ano, o número de imigrantes ilegais que atravessou a fronteira entre a Polónia e a Alemanha foi 3 vezes superior ao do ano passado. Desde meados de outubro foram também introduzidos controlos fixos nos postos fronteiriços com a Chequia e a Suíça. Os familiares das vítimas da violência na Irlanda do Norte iniciaram uma ação em tribunal para travar a lei que impede futuros inquéritos ou processos civis relacionados com as 3 décadas de violência na ilha. A legislação entrou em vigor em setembro e foi fortemente contestada pelo governo irlandês, que considera uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e por quem viu a família destruída no conflito entre as Irlandas. My family is destroyed. You never get over losing. I'll never get over losing my husband. His family, I'll never get over losing them. It doesn't go away. You live with it morning, noon and night. It's with you all the time. The UK government has at all denies us our rights, the rights of all the victims of a fair deal. A nova lei oferece amnistia aos militares e membros das forças de segurança britânicas em troca de cooperação com as autoridades. Para os críticos, isto significa que os criminosos ficarão impunes. O governo britânico justifica a legislação com a necessidade de cortar com os acontecimentos do passado. Os processos em curso serão concluídos, mas as investigações que não estiverem próximas de uma conclusão terminarão em maio. Morreram mais de 3.500 pessoas nas 3 décadas de conflito e há mais de 1.200 mortes ainda sob investigação. Os Países Baixos regressam às urnas esta quarta-feira para escolher um novo governo. É um sufrágio antecipado após a queda do governo liberal-conservador de Mark Rutte no início de julho, devido à falta de acordo num plano para gerir os refugiados do país. Rutte retira-se e a batalha política antevê-se equilibrada, abrindo a perspectiva de uma nova coligação para assegurar o executivo. A sucessora do ainda primeiro-ministro interino no Partido para a Liberdade e Democracia, Dylan Yeşilgöz, tem a difícil tarefa de manter os liberais conservadores no poder, mas de acordo com a derradeira sondagem da INO Research, está empatada com os principais rivais. À cabeça, o nacionalista Partido da Liberdade, Geert Wilders. O PVV surgia, aliás, com uma escassa vantagem de décimas percentuais na referida estimativa. Também na casa dos 17%, surge a coligação de centro-esquerda, que reúne os verdes aos trabalhistas do ex-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. E depois há ainda a surpresa do recém-criado Partido Novo Contrato Social, de orientação cristã-democrata, que poderá chegar aos 14%, o que daria a Peter Omtzigt, o líder, um papel determinante num futuro governo. Há 150 assentos parlamentares em jogo. A decisão cabe aos eleitores neerlandeses.
A Islândia continua na expectativa de uma grande erupção na parte sudoeste da ilha, na península de Reykjanes. A pequena cidade portuária de Grindavik foi evacuada há 10 dias. Os cerca de 4.000 residentes só poderão regressar daqui a algumas semanas ou meses. Nobody's going to have a normal Christmas in Grindavik. So we are expecting that people would like to take more of their belongings. The barriers that we are building around the power plant is going quite well. We are a little bit ahead of schedule in that. Nas primeiras 12 horas desta terça-feira foram registados quase 170 sismos de pequena intensidade perto de Grindavik. A preocupação tem sido proteger a central energética nas proximidades e prever o apoio a dar aos deslocados, por exemplo, com uma garantia de salário para os próximos 3 meses e acesso facilitado a uma nova habitação, se necessário. As pedras vão voltar a rolar em 2024. Os Rolling Stones anunciaram o arranque da digressão para promover o novo álbum Hackney Diamonds, lançado há cerca de um mês, o primeiro de originais após a morte do baterista Charlie Watts. Para já não há notícias de concertos na Europa. Esta primeira saída para a estrada vai limitar-se à América do Norte, com 15 datas agendadas nos Estados Unidos e uma em Vancouver, no Canadá. Os concertos arrancam a 28 de abril em Houston, no Texas, e terminam a 17 de julho em Santa Clara, na Califórnia.